Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Está frio hoje em Ponta Porã, né? Caiu um pouco a temperatura agora no início da tarde e noite aqui na fronteira Brasil-Paraguai, que hoje tem a expectativa da estreia da seleção do Paraguai no Mundial de 2026. Daqui a pouquinho, na parte esportiva, nós vamos falar sobre isso. Canal Fatos, Informações e Opiniões, que você pode participar, pode ajudar, você pode clicar aí no joinha, deixar o seu like, você pode se inscrever, né? E recomendar o nosso vídeo aí para outras pessoas. Você pode pegar o link desse vídeo e jogar nos grupos que você tem aí dos seus amigos, dos seus familiares. Isso nos ajuda bastante. E claro, precisamos muito do apoio do empresariado local. Agradeço aqueles que estão comigo, mas ter um canal independente não é fácil. Ser a voz independente contra um sistema é realmente complicado, então a gente precisa aí do apoio do empresariado local, tá bom? Começando com as informações de hoje. E a decisão do Tribunal da Itália, né, em negar a extradição de Carla Zambelli expôs ao mundo a perseguição, né, política, a bizarrice, o que eu posso dizer de aberração jurídica de Alexandre de Moraes, né? Expôs ao mundo. Ficou claro como é que é a justiça brasileira, né? Por parte de alguns, hoje por parte dos ministros que mandam praticamente no STF e mandam no Brasil, né? A decisão da justiça italiana que rejeitou o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli trouxe críticas fortes à condução do processo no Brasil e levantou questionamentos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. De acordo com o documento, o magistrado teria acumulado as condições de juiz e vítima no caso analisado. Uma aberração jurídica, né? Quando eu falei em aberração jurídica, teve gente que veio nos comentários aí, bravinho, petistas, né? Petistas, bravinhos, falando que isso não podia falar isso, não podia falar em aberração jurídica, mas é uma aberração jurídica, né? Segundo a Corte de Cassação de Roma, a participação de Moraes em diferentes etapas do processo gerou dúvidas quanto à imparcialidade objetiva do julgamento. O texto afirma que emergiram diversos elementos capazes de suscitar dúvidas sobre a imparcialidade sobre o aspecto objetivo do tribunal que proferiu a condenação da recorrente. O processo em questão está relacionado à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, realizado pelo hacker Walter Delgatti. Carla Zambelli foi apontada como autora intelectual do episódio e acabou condenada pelo STF a 10 anos e 8 meses de prisão, num processo inventado por Alexandre de Moraes. Conforme a decisão, a justiça italiana considerou que Alexandre de Moraes também figurou como vítima da invasão cibernética. O documento menciona, entre outros pontos, o falso mandado de prisão inserido no sistema da CNJ em janeiro de 2023 e destaca que o ministro teria sofrido prejuízo à sua reputação em decorrência do episódio. A corte italiana observou ainda que, mesmo nessa condição, Moraes participou do julgamento que resultou na condenação de Carla Zambelli e na cassação de seu mandato parlamentar. Além disso, a decisão ressalta que o ministro teria sido responsável por redigir o pedido de extradição e encaminhar informações sobre a unidade prisional onde a ex-deputada deveria cumprir a pena. Com base nesses elementos, a última instância da Justiça da Itália concluiu que a defesa de Carla Zambelli não contou com garantias consideradas essenciais para assegurar o devido processo legal e o pleno exercício do direito de defesa. Não tiveram defesas. Não tiveram direito à defesa. Tiveram advogados de defesa atuando por eles, o que é bem diferente. Mas o pleno exercício do direito de defesa, nenhuma dessas pessoas, nenhum desses perseguidos políticos tiveram, porque Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não deixou. Ao fundamentar a negativa de extradição, o tribunal italiano declarou que a presença de múltiplos e evidentes indícios sintomáticos de falta de imparcialidade objetiva do juiz determinou de fato uma macroscópica violação do direito de defesa. É o que a gente está falando há muito tempo, né? E que tem gente aí da esquerda que consegue defender essas aberrações jurídicas de Alexandre de Moraes. Não é porque você tem adversários políticos opositores
que é preciso agir dessa forma, totalmente fora da lei, atropelando a Constituição, simplesmente perseguindo por ser opositores políticos. Há muito tempo eu estou dizendo que o STF, parte do STF, grande parte do STF, é o principal partido de esquerda no país. Eles estão mandando no Brasil, eles estão protegendo esse desgoverno, eles estão perseguindo opositores desde 2023. Aliás, desde 2022, né? Mas 2023 ficou pior, quando o Lula reassumiu, né? Aliás, conduzido por parte desse STF, desse Supremo Tribunal Federal. Há muito tempo eles estão atropelando a Constituição. E isso foi exposto agora. Exposto. Eu falo para você que esse grupo, né, a banda podre, como hoje é chamada, do STF, eles perderam muito poder. Perderam muito poder porque foram expostos, né? Ou seja, estão nus. Né? Os reis estão nus. Porque foi exposto para todo mundo ver a perseguição clara, né? Clara de Alexandre de Moraes contra aqueles que são considerados opositores desse atual governo. Perseguição política. Toda a aberração jurídica foi exposta ao mundo. E vale lembrar que ele já pediu extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio da Espanha. Também a Espanha disse que houve perseguição, né? Houve erros na condução do processo, houve imparcialidade na condução do processo, de um juiz que é vítima julgando o caso, ou seja, ele iria favorecer ele em todos os processos. Houve um pedido de extradição também do Ramagem, pelos Estados Unidos, negado também. Antes ainda houve um pedido de extradição também do jornalista Alan dos Santos, também negado. Ou seja, a justiça brasileira não está conseguindo extraditar ninguém. Se tivesse realizado de forma protocolar todos os procedimentos corretos, todos estariam extraditados. Se houvesse culpa, de fato, todos seriam extraditados. O problema é que estão inventando processos simplesmente porque o ministro Alexandre de Moraes queria que fosse do jeito dele. Ele conduzia os depoimentos, ele acusava, ele era o promotor de acusação, e ele julgava. Ele fez tudo isso, né, dentro desse espaço de tempo, desses 4, 5 anos aí que ele vem perseguindo opositores desse atual governo. Gente inocente presa. Vândalos cumprindo 17 anos, né? Assim, gente que pela primeira vez, né, esteve sendo detido ou pela primeira vez houve um boletim de ocorrência, uma passagem policial que seja, por vandalismo. Vandalismo. Débora Rodrigues, a Débora do Batom, é uma delas. Ganhando 17 anos de prisão. Traficantes não pegam esse tanto de cadeia, né? Não são condenados a 17 anos. Autores de crimes hediondos não são condenados a tanto tempo assim. Essa pena pesadíssima, né? Para vândalos, para quem fez um ato de vandalismo. No caso da Débora do Batom, ela escreveu inclusive uma frase de um dos ex-ministros do STF, né, que estava tirando sarro do povo. Perdeu o mané. E aí, né, agora tudo isso está exposto. Só esquerdistas sem cérebro consegue defender essa turma, esse desgoverno e essa turma. Só esquerdistas sem cérebro. Não tem como. A perseguição é clara desde o início. Essa história de golpe nunca vingou. Não existe um golpe da forma como eles querem que seja feito. Nós temos um ex-presidente condenado por golpe de Estado, de um golpe que nunca existiu, né? De um golpe sem forças armadas, sem força de segurança, não tinha nem guarda-mirim lá, né? Num dia sem expediente na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Era recesso parlamentar e era recesso do Judiciário também. E no Palácio Presidencial não tinha ninguém. Não tinha expediente, era um domingo. Não existe o golpe, né? Só que isso não devia nem ter chegado a esse ponto. Não devia ter chegado a esse ponto. Infelizmente,
Nós temos um povo acovardado, um povo com medo, o nosso Senado fraquíssimo, não consegue frear esse avanço, né? Talvez até por interesse, esse avanço do STF, não conseguiu frear. E é por isso que nós temos uma missão muito importante em 2026. A missão de endireitar o Brasil. Não adianta eleger um presidente de direita, eleger o Flávio Bolsonaro e deixar ele nas mãos de um Senado de oposição. Hoje, nós teremos uma missão muito importante a partir de hoje. Hoje que eu digo, atualidade. A missão é fazer com que o Congresso Nacional ganhe peso para enfrentar os desmandos e os atropelos da Constituição por parte do STF. Invadindo poderes como o Executivo, como o Legislativo, está na hora de endireitar o Brasil. E você, cidadão, você tem o dever de tirar essa cambada do poder e colocar gente, né, de direita, políticos de direita que de fato vão encarar o STF. Tem muita gente dizendo, mas tem muita gente de falsa direita dentro da direita. Vai ter e vai acontecer. Nós vamos eleger gente aí que, como foi na eleição de 2022, na eleição aqui que o Bolsonaro não foi eleito, não foi reeleito, né? Muitos de direita, depois que Bolsonaro não estava mais no poder, mostraram a cara, deixaram a máscara cair, né? Muitos que estavam ao lado do Bolsonaro pularam fora, né? Então, vai acontecer de novo, só que nós temos que ir votando para que isso cada vez menos aconteça. Cada vez menos aconteça. Por isso, essa eleição, principalmente do Senado, é muito importante para o Brasil. Mas muito importante para o Brasil. Talvez mais importante que a presidencial. É claro, precisamos eleger o Flávio Bolsonaro e vamos eleger o Flávio Bolsonaro? Vamos. Vamos endireitar o Brasil? Só endireita se nós tivermos um Senado de fibra, de coragem, que tenha peito para encarar esses desmandos de hoje, né, do STF, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli. Então, são ministros que defendem fervorosamente o desgoverno, né, e eles mandam hoje no país. Temos que tirar gente como Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, do PGR, que vem sempre aí trabalhando, né, com esses ministros aí que foram citados. Então está na hora de endireitar o Brasil. Sem perseguição. Sem perseguição. Quem descumpriu a lei, quem atropelou a Constituição, tem que responder por isso. Tem que responder por isso. Sem perseguição. Está perseguindo da mesma forma, não. Quem descumpriu a Constituição foram os ministros do STF. E eles precisam ser penalizados por isso, né? Precisam ser penalizados por isso. Para chegar lá e combater esse pessoal e para colocar eles no lugar deles, é só com um Senado forte. Senado forte são os senadores de direita. O presidente eleito, que seja Flávio Bolsonaro, tem que ter a maioria no Senado. Aí sim a gente pode falar de mudanças no Brasil. Então a missão sua é muito importante, tá bom? É importantíssimo para o país. Nós temos, talvez, a eleição mais importante da história do Brasil. Por quê? Se continuar na mão dessa turma, com o sistema todo aparelhado, com eleições duvidosas, como foi a de 2022, que até agora, né, a matemática não bate, com as pilantragens que estão começando aí com os institutos de pesquisa, né, com as armadilhas que eles estão preparando para mostrar que Lula está na frente. Ele não está na frente, a gente vê isso. Só que hoje nós temos as redes sociais, Quaest, o Atlas Intel, Bloomberg, todos, né, estão tendo
as informações escancaradas nas redes sociais. E aí o povo tem conhecimento, sabe da armação dos institutos de pesquisa. Todas elas, de alguma forma, estão buscando métodos para esconder a votação de Flávio Bolsonaro e favorecer o presidente Lula. Como foi na eleição passada também. Só que o povo precisa ser mais inteligente. Não pode mais cair nesses continhos aí de institutos de pesquisas. E eu vou repetir, tem gente que... Porque o tal do petista, ele é papagaio, né? Ele é papagaio do governo lá, do governo deles, né? Dos líderes deles. E eu vou repetir de novo. Tem gente que diz, você só fala que pesquisa é boa quando o seu candidato está na frente. Não, eu não acredito hoje em instituto de pesquisa. Agora, a realidade se vê em qualquer enquetezinha que você faz, Flávio Bolsonaro está à frente. Foi assim na eleição de Bolsonaro. E aí, para tirar o crédito dessas enquetes, o que a grande mídia faz? Que ela não tem valor científico, né? Ela não pode ser considerado oficial. Claro que não, porque não é vinculado ao TSE. Mas é isso a realidade do Brasil. É essa a realidade do Brasil. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eleitores, ser um pouco mais inteligente e... o Flávio Bolsonaro está na frente? Tá, beleza, mas não vamos confiar nos institutos de pesquisa, vamos buscar mais votos. Transforme o que está em dúvida, os que estão aí ainda, que não decidiram, os indecisos, que eles não decidiram voto ainda, transforme essa indecisão em voto certo. Faça com que o Brasil tire esse sistema podre que está aí. Pelo menos vamos tentar. Quem quer que seja eleito, né, que não pode ser o PT, vai ter problemas. Porque o país está no fundo do poço. Para tirar vai ser complicado. Mas não podemos deixar da forma como está. Não podemos. Se você... Tem gente que fala assim, né? Como que pobre... como que o pobre pode ser de direita? Né? É o argumento dos petistas, dos esquerdistas. Então, você vê pessoas que às vezes são consideradas intelectuais, eles falam isso para constranger a pessoa que é pobre e não votar em direita. Quer dizer, é errado você ser conservador e pobre, né? Eu sempre vou repetir, PT, esquerda, eles não gostam de pobre. Eles não trabalham pelo pobre, eles trabalham pela pobreza e pela miséria. E eu vou, sim, fazer campanha para a direita, para o Brasil endireitar. E você tem uma grande missão. É dever seu endireitar o Brasil em 2026. Falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office. A Coop Home Office que vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, que tem o seu prédio já em fase de conclusão, né? Ali na Rua Deputada Auro Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E você pode conhecer esse grande empreendimento, já que o escritório, a central de vendas, hoje está localizada ali mesmo, no prédio, né? São 4 anos de obras ininterruptas, então ali na Deputada Auro Moreira, em frente ao supermercado, né? Bom Gosto, você vai ver o prédio da Coop Home Office e ali estarão os excelentes profissionais, as excelentes profissionais da central de vendas da Coop Home Office. Lá você vai conversar com os atendentes, que eles vão te recepcionar ali de forma brilhante, né? Sempre com muita educação e muita eficiência.
E eles vão mostrar para você como é que vai ser o projeto, vão mostrar a planta do projeto, vão mostrar como é que vai funcionar o prédio a partir da sua inauguração, a parte de baixo já está inaugurada, tanto é que a central de vendas está ali, e eles vão mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de conseguir um apartamento nesse empreendimento moderníssimo da Coop Home Office. Né? Restam ainda apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, as salas comerciais a partir de 23 metros quadrados já não tem mais, né? Já foram todas vendidas, mas ainda você pode realizar o sonho de conseguir um apartamento, né, de 43 a 259 metros quadrados nesse importante empreendimento, moderno empreendimento da Coop Home Office, que veio para Ponta Porã, para deixar a cidade mais bonita, que vem para Ponta Porã, para fazer da Princesinha dos Hervais uma cidade mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado, né, o Bob's Ponta Porã, né, que é uma empresa nova, né, diferenciada, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos, da experiência e solidez, o Bob's, né, Ponta Porã, que é o caçula, né, tem a experiência do Bob's 70 anos e o caçula Bob's Ponta Porã. Isso dá experiência, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e ali na página, na primeira página, você vai baixar um pouquinho para baixo, vai até o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os dados e gerar cupons, depois de preenchimento de dados, gerar cupons para você participar de várias promoções. Promoções no resgate de cupom, por exemplo, do Double Cheese Bob's Refresh, que é a nova linha, né, de bebidas para que você sinta, né, esse refrescamento aí, né, do Double Cheese e do Bob's Refresh. R$22 apenas, né, o Double Cheese e o Bob's Refresh. No resgate do cupom você participa da promoção. E é claro que no cardápio você vai achar muita coisa boa. Por exemplo, no cardápio de sanduíches, né, você vai ter aí à sua disposição o Double Cheddar Pepperoni, o Mega Cheddar Pepperoni, o Bob's Classic, o Bob's Salad, Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Cheddar Pepperoni, o Chicken Filé Júnior, o Baconzudo Chicken Crispy, olha só que delícia, né? Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o delicioso Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa, o Crispy Bacon. Isso aqui é fantástico, ó. Isso aqui, rapaz, dá água na boca só de falar. O Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon. E aí tem o Bob's Burger, o Bob's Cheddar e o Cheeseburger ainda para você. E várias outras alternativas deliciosas para você lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das Avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Muito bem, seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele pediu nesta sexta-feira, dia 12, um parecer da Procuradoria-Geral da República, PGR, sobre a prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A movimentação ocorre depois de a Polícia Federal negar a segunda oferta de delação do ex-dono do Banco Master. Ela também recomendou sua retirada de uma cela principal, retornando o Vorcaro à penitenciária comum no Distrito Federal. Vorcaro foi alocado na Superintendência da Polícia Federal justamente para negociar os termos da delação premiada. Investigadores apontam, contudo, a indisposição do ex-banqueiro para colaborar. Eles afirmam que a oferta atual não traz novidades, nem cobre a extensão das possíveis irregularidades conhecidas pelo ex-dono do Master. Dentre as revelações do documento negado, estaria o suposto envio de 30 milhões ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá, movimentação divulgada pela revista Veja. Apesar do pedido de Mendonça, a PGR ainda não publicou seu parecer sobre a segunda proposta feita por Vorcaro ou a respeito de sua eventual remoção da cela especial. De acordo com a CNN, o ex-dono do Master ainda tenta negociar
o aceite dos termos pela Procuradoria. A PGR está esperando o posicionamento de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É isso. Não tem nada de novidade nisso, né? E falando ainda, continuando no STF, os ministros da Suprema Corte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, discutiram durante a sessão da Corte desta quinta-feira, de ontem, né, dia 11, a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos de usuários. O julgamento analisa embargos de declaração sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Enquanto André Mendonça falou que a regra pode gerar censura por um efeito inibitório das Big Techs, Flávio Dino discordou. Mendonça criticou a previsão de responsabilidade solidária das empresas. Segundo ele, a possibilidade de punição fará as plataformas removerem conteúdos preventivamente para evitar processos. Ao atribuir a responsabilidade solidária e não subsidiária, estamos gerando um efeito inibitório no sentido de que as plataformas, por defesa, terão uma tendência a censurar manifestações dos usuários, segundo argumentou o André Mendonça. Na responsabilidade solidária, duas ou mais pessoas respondem pela mesma obrigação. Já na subsidiária, o terceiro só assume a dívida se o responsável principal descumprir o dever. O ministro Cristiano Zanin, por sua vez, afirmou que a tese pune a plataforma por ato próprio. Segundo ele, a empresa gera a responsabilidade ao manter o conteúdo no ar depois de receber uma notificação. Mendonça, porém, discordou e afirmou que a empresa continua punida por ato de terceiro. Ele defendeu a punição apenas em casos de ilegalidade claramente demonstrada. Só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade através da terceirização junto às plataformas. É isso que está acontecendo, simples assim. O ministro Luiz Fux sugeriu o termo tipicidade estrita para enquadrar condutas puníveis. Por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático. A plataforma vai dizer se houve esse crime ou não. Quem vai avaliar isso? No entanto, Dino interrompeu a discussão e afirmou que o Poder Judiciário é quem definirá os crimes. Ele também contestou o suposto efeito inibidor citado por Mendonça. Mas onde que está acontecendo isso, ministro? Foi o que ele retrucou. Mendonça, então, argumentou que o efeito decorrerá da própria decisão do STF, mas Dino discordou e disse que não observa o fenômeno no cotidiano. Se Vossa Excelência entrar na internet, vai encontrar 50 crimes, declarou Dino. Não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse, segundo disse o Dino. Mendonça, porém, insistiu na existência de um forte efeito inibidor sobre a liberdade de manifestação. O ministro Nunes Marques apoiou parte das preocupações de Mendonça e defendeu maior clareza na definição dos crimes para evitar divergências. Então a gente já está vendo aí que o ministro André Mendonça está do lado do bem, o Nunes Marques meio em cima do muro, mas sempre concordando em maior parte com o André Mendonça, né? Luiz Fux também. E aí, você vê Flávio Dino, né? Você vê Cristiano Zanin, aquela turma que defendem a censura porque o governo quer, né? Porque eles não gostam de ser criticados, porque a verdade vem à tona, né? E aí você pode falar o que quiser desse presidente aí e da conduta, né, corrupta desse atual governo. E eles não querem que isso seja falado, seja mostrado, seja escrito. É isso. Tá com mais um anunciante aqui, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para que realmente haja a alta produtividade das lavouras, né? E tem em seus quadros os mais competentes, experientes profissionais, né? Com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte tem está sempre aí, né, com o produtor rural em Ponta Porã, em Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira, né, colaborando estreitamente com os produtores da região, utilizando decisões fundamentadas em dados para que realmente haja uma maximização, né, da produtividade e para alcançar excelentes resultados juntos, né, com o produtor rural. E os profissionais, né, do Solo Forte estão sempre, as equipes estão constantemente presentes no campo e isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura. Também a preocupação na segurança, né, das práticas, da segurança das operações agrícolas e as práticas que são implementadas pela Solo Forte são boas, né, e protegem, né,
os riscos, né, protegem os investimentos dos clientes solo forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno, por isso está sempre se utilizando de tecnologias avançadas, com práticas inovadoras, para dessa forma realmente conseguir aí o aumento máximo da produtividade das lavouras e garantir dessa forma colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Seguindo com as informações aqui no canal Fotos, informações e opiniões, o empresário Elon Musk alcançou nesta sexta-feira a marca inédita de primeiro trilionário da história. O salto em seu patrimônio ocorreu após as ações do SpaceX começarem a ser negociadas na bolsa eletrônica Nasdaq a $150 por papel, né? SpaceX, segundo estimativas da revista Forbes, a fortuna de Musk ultrapassou 1 trilhão e 1 bilhão antes do meio-dia, impulsionada pela forte valorização da empresa aeroespacial. Em apenas 24 horas, o patrimônio do bilionário teria aumentado cerca de 188 bilhões de dólares. A abertura de capital da SpaceX já era considerada uma das mais aguardadas do mercado financeiro e teve forte impacto sobre a fortuna do empresário, que também controla empresas como a Tesla e o X, o antigo Twitter, né? O X, pode ser, né? Tem gente que fala X em inglês, tem gente que fala X porque o X é português. O desempenho das ações da companhia ao longo do pregão e a consolidação do valor de mercado da SpaceX ainda poderão alterar os cálculos sobre patrimônio de Musk. O texto segue em atualização. E o risco país na Argentina caiu ao menor nível desde 2018. Enquanto isso, aqui no Brasil, o movimento que representa a menor pontuação observada ao longo do governo de Javier Milei, que assumiu a presidência em 2023. É por isso que eu falo, tem muita gente que fala que o Flávio Bolsonaro eleito vai sofrer muito com esse Brasil, com o saque que fizeram, né? Estão saqueando o Brasil e vão saquear. E perdendo a eleição, eles vão saquear mais ainda, né? Mas o negócio é conter a sangria, né? Nós temos que conter isso aí, precisamos evitar. E é o caso da Argentina. Uma valorização significativa dos títulos públicos da Argentina levou o risco país ao patamar mais baixo desde 2018, com o recuo de índices da JP Morgan para 450 pontos, né? Nesta quinta-feira. O movimento representa a menor pontuação observada ao longo do governo de Javier Milei, que assumiu a presidência em 2023. Aí por que eu dei o exemplo aí, né, de uma chegada de Bolsonaro na presidência? Porque, né, em pouco tempo o Milei conseguiu fazer lá na Argentina. E era um país que estava falido, né, à beira da falência. Estava a um passo, estava 99,99% falido. Tinha 1%. Estava suspirando, respirando por aparelhos, quase morrendo. Assumiu alguém com coragem, com decência, com honestidade, né, que não é corrupto, e enfrentou tudo isso. Então é isso que a gente precisa aqui no Brasil. Na véspera, o indicador havia encerrado o dia em 503 pontos, mas registrou forte queda diante de alguns fatores, entre eles o ingresso de capital estrangeiro e o aumento das reservas cambiais. Segundo o relatório da Balance, a elevação da nota argentina para B por duas das três grandes agências de risco tende a atrair mais recursos institucionais para os títulos do país. O jornal Clarín informou que o crescimento das reservas internacionais, impulsionado por compras expressivas de dólares pelo Banco Central, foi determinante para a redução do risco país. Em 2026, a autoridade monetária já acumulou mais de 10 bilhões e 500 milhões de dólares. E de modo que supera, né, a meta anual de 10 bilhões. Outro fator que contribuiu foi a aprovação das metas pelo Fundo Monetário Internacional. O órgão liberou um saldo devedor de 1 bilhão de dólares e reafirmou o seu apoio à administração de Milei. Em comparação, quando o presidente tomou posse, o índice superava os 1.400 pontos. O índice do JP Morgan compara o rendimento dos títulos argentinos ao dos papéis do Tesouro dos Estados Unidos. A queda dessa diferença indica maior confiança dos investidores no cenário argentino, o que pode facilitar futuras operações de captação de recursos para o país.
É Argentina, hein? É isso aí. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas que começou aqui, né? No município, trabalhando aqui para auxiliar o homem do campo na região de fronteira, né? E tem feito com louvor, cumprido esse objetivo, né? A Futura Soluções Agrícolas começou em 2014 e primeiro foi aqui em Ponta Porã, depois ultrapassou os limites do município, foi para as cidades aqui da região de fronteira. Hoje já atende todo o estado de Mato Grosso do Sul, está aí, né? Também alguns municípios aí das regiões dos estados das regiões do centro-oeste brasileiro. E no Paraguai foi o mesmo processo, primeiro se instalando em Pedro Juan Caballero, depois indo para os municípios aqui do departamento de La Mambá e hoje já está em outros departamentos, o departamento de Concepción, tem o Chaco Paraguaio e outros departamentos, além de vários municípios, ou seja, já é essencial ao agronegócio. Surgiu, né, com essa meta de ser essencial ao agronegócio brasileiro e ao paraguaio. Já está trabalhando bastante, né, na República do Paraguai e também em parte aqui da região centro-oeste do Brasil. As Futuras Soluções Agrícolas que está sempre, né, levando as melhores soluções ao homem do campo. A Ponta Poranense Futuras Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt para todo o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países. E claro que a Futuras Soluções Agrícolas está aí sempre para levar as melhores soluções ao homem do campo, né? E auxiliá-lo, né, para que ele tenha ganhos reais, né, na sua produção lá na sua propriedade rural. Por isso tem aí tudo de máquinas e implementos agrícolas do melhor e mais moderno, de maiores rendimentos, né, para o produtor rural, para o homem do campo aqui no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste e para todo o Paraguai. A Futuras Soluções Agrícolas está localizada ali na rua Linho do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Também está localizado na rodovia Ruta Quinta, né, na belíssima Ruta Quinta, em Pedro Juan Caballero. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité Conveniências, ali na frente da AGSul, já na divisa com a Escola Estadual Miguel Marcondes Armando, na rua Baltazar Saldanha, né? Um ambiente muito bom, um ambiente familiar, em que você vai ser muito bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzac e por seus familiares, né? Você pode levar os amigos lá para aquela resenha de fim de período de trabalho, tomar uma gelada, nesse friozinho aí tomar um bom vinho, tomar um uísque, conhaque, vodka e aquela cachaçinha mineira deliciosa, né? Para quem gosta, chega a dar água na boca. O Carlinhos Dalzac diz que tem muitos sabores, né? Muitas cachaças saborizadas, cachaças de Minas, mas as que mais saem são as raizadas e as puras, né, da cachaça mineira. Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil. Para aquelas pessoas que não podem com a bebida, não gostam da bebida alcoólica, e para a criançada, tem as várias opções aí de marcas, né, de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. Aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniências, né? Porque é uma conveniência bastante surtida e lá com certeza você vai encontrar o que você precisa. Falou? Bom, vamos lá com as informações esportivas aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. É hoje que o Paraguai estreia na Copa do Mundo, né? Passado 16 anos, o Paraguai volta a disputar uma Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 21 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 22 horas horário de Brasília, 22 horas horário do Paraguai. Os sul-americanos estreiam no Mundial contra um dos anfitriões, né? Os guerreiros guaranis vão jogar contra os Estados Unidos em Los Angeles e contra um histórico ruim em jogos de estreia de Copas do Mundo. Então, o Paraguai tem um retrospecto não muito bom, né? Não muito bom para não ser ruim. Afinal, nas 8 edições anteriores do Mundial, os paraguaios só largaram vencendo uma vez, há 40 anos, quando bateu o Iraque por 1-0 na Copa do México em 1986. Gol do Romerito, eu lembro desse gol aí. Era pequeno, mas lembro, né? Na 86 eu ia fazer 10 anos, não tinha feito 10 anos ainda. Em um grupo que contava ainda com os donos da casa, né? E que o Paraguai empatou com os dois. O Paraguai empatou com o México em 1-1, com o Gato Fernandes pegando um pênalti no final, e depois empatou em 2-2 com a Bélgica, né?
E o Paraguai se classificou em segundo, acabou eliminado pela Inglaterra, perdendo de 3-0 nas oitavas de final. Nas demais estreias, foram 4 empates e 3 derrotas. Uma delas, curiosamente, para os Estados Unidos por 3-0, na abertura do primeiro Mundial em 1930. As outras derrotas na primeira rodada foram para a França, 1958, por 7-3, e para a Inglaterra por 1-0 no Mundial de 2006. Nas 3 edições, o Paraguai não passou da primeira fase. Já os empates em estreias ocorreram em 1950, 2-2 com a Suécia, 1998, 0-0 com a Bulgária, 2002, 2-2 com a África do Sul e 2010, 1-1 com a Itália, né? E o Paraguai agora, né, se prepara para essa estreia. Aliás, eles já estão preparados, nós é que estamos nos preparando aí para assistir o jogo, né? Aqui na fronteira o clima é diferente, né? Principalmente por parte dos brasileiros. Os brasileiros usam muito as 2 bandeiras do lado de carro, né? Uma em cada porta aí do carro. Os brasileiros usam muito a bandeira do Brasil e do Paraguai. O clima é diferente por aqui. Os brasileiros torcem sim para a seleção do Paraguai. Os paraguaios às vezes nem tanto, né? Mas isso digo aqui na fronteira Pedro Juan Cavalheiro. Se adentrar o Paraguai, eles torcem muito pelo futebol brasileiro, né? Mas sim, a torcida maior aqui é dos brasileiros pelo Paraguai, né? Não tem o mesmo retorno do lado de lá, né? Do lado de lá, muitos mesmo, né? A sua grande maioria torcem contra a seleção brasileira. É assim há muito tempo, né? Não vão ficar passando pano para isso, porque na verdade os pedoguaninos, a maioria, eles não torcem para a seleção brasileira. Ao contrário dos brasileiros que torcem para a seleção do Paraguai. Mas claro, não são todos, né? Tem os torcedores paraguaios que torcem para a seleção brasileira, isso sem dúvida. Bom, falamos do Paraguai, estamos na torcida pelo Paraguai, vamos ver se na estreia, né, de hoje o Paraguai consiga um bom resultado com os donos da casa, né, porque eles vão estar jogando lá nos Estados Unidos. E antes de a gente passar toda a rodada, vamos falar aqui do faturamento, vamos falar de dinheiro, né? A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente ontem e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, projeta arrecadar aproximadamente 9 bilhões de dólares com o torneio. O valor equivale a cerca de 50 bilhões na cotação atual e representa o maior faturamento já registrado em um único mundial, né, pela FIFA. A projeção consta no painel de dados e no orçamento revisado da entidade. Segundo informações divulgadas pelo site jornal britânico Financial Times, as informações que foram divulgadas, né, repetindo aqui pelo jornal britânico Financial Times, esse será o maior faturamento anual da história da FIFA. O valor representa cerca de 70% dos 13 bilhões previstos para todo o ciclo financeiro de 2023 a 2026. A edição de 2026 é disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá e marca a estreia de um formato pela primeira vez. A Copa do Mundo reúne 48 seleções e 104 partidas. Nas edições anteriores, a competição contava com 32 equipes e 64 jogos. A expansão aumenta a quantidade de ingressos disponíveis, amplia a audiência global e cria mais oportunidades comerciais para a FIFA. A organização espera elevar as receitas com direitos de transmissão, patrocínios, licenciamento e programas de hospitalidade. Os Estados Unidos concentram a maior parte dos jogos, incluindo a final. México e Canadá recebem partidas da fase de grupos e alguns confrontos do mata-mata. Os direitos de transmissão seguem como a principal fonte de receita, né, da FIFA. A organização estima arrecadar cerca de 4 bilhões de dólares com a venda dos direitos para emissoras e plataformas de mídia ao redor do mundo. Apesar do faturamento bilionário, a organização da Copa do Mundo envolve custos elevados. A FIFA calcula gastos de aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões com a realização do torneio, né? Mas o lucro é incomparável, né? Despesas relacionadas a serviços como segurança, transporte e infraestrutura, porém ficam majoritariamente sob a responsabilidade dos governos das cidades sedes, né? O faturamento vai ser alto, né, da FIFA aí nesse Mundial. Bom, já tivemos então a primeira rodada no Grupo A, com o México vencendo a África do Sul por 2-0 e a Coreia do Sul ganhando da República Tcheca por 2-1. Então, México e Coreia do Sul lideram, né, o Grupo A
com o México tendo 2 gols de saldo e a Coreia do Sul 1. E aí República Tcheca e África do Sul vão tentar pontuar na próxima rodada, na quinta-feira que vem, né, em Atlanta tem República Tcheca e África do Sul. Os 2 que perderam vão tentar pontuar. E o México vai tentar a liderança também, a Coreia do Sul, né? Jogo na quinta-feira também marcado para as 21 horas. E no grupo B, primeiro jogo hoje em Toronto, né, no estádio Toronto Field, às 15 horas foi o jogo, o Canadá empatou com a Bósnia-Herzegovina, 1-1, né? E esse resultado coloca os 2 aí dividindo a ponta. E amanhã tem o confronto, o outro confronto dessa rodada do grupo B, que vai ser entre o Catar e a Suíça. E hoje é o jogo da noite, vai ser da seleção Guarani, da seleção do Paraguai, contra os donos da casa, Estados Unidos, em Los Angeles, às 21 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 22 horas, horário de Brasília, horário do Paraguai. Então estamos atentos e ligados nesse jogo aí, no Dia dos Namorados, né? Eu, por exemplo, estarei num jantar lá no CTG, na Secretaria do CTG Kennedy da Saudade, acompanhando esse jogo aí do Paraguai contra os Estados Unidos. E no domingo tem o outro jogo aí do grupo, né, do Paraguai, grupo D, no Vancouver Place, em Vancouver, a Austrália vai jogar contra a Turquia. E amanhã estreia o Brasil, né? Estreia o Brasil às 18 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 19 horas, horário de Brasília, horário do Paraguai, em Nova Jersey, tem Brasil e Marrocos. E amanhã também, às 21 horas, tem o Haiti enfrentando a Escócia. Aí depois nós teremos os outros confrontos. No grupo E, a rodada é no domingo, né? Em Houston tem Alemanha e Curaçao. Na Filadélfia tem Costa do Marfim e Equador, a seleção sul-americana estreando aí, né? No grupo F, nós teremos no domingo, às 16 horas, a Holanda jogando contra o Japão, a Holanda do Memphis Depay, jogador do Corinthians. No El Gigante de Acero, a Suécia joga contra a Tunísia às 22 horas. E aí, na segunda-feira, no grupo G, nós teremos a estreia da Bélgica jogando no Seattle Fields. A Bélgica vai enfrentar a seleção do Egito, né? Em Los Angeles nós teremos o Irã enfrentando a Nova Zelândia. E aí também na segunda-feira ao meio-dia em Atlanta tem Espanha e a seleção de Cabo Verde. E a estreia de mais uma seleção sul-americana, né? O Uruguai vai jogar contra a Arábia Saudita às 18 horas em Miami, lá nos Estados Unidos, né? E aí no grupo I, nós teremos na terça-feira, em Nova Jersey, França e Senegal, e o Iraque joga contra a Noruega, né, em Boston. E aí no grupo J nós teremos também na terça-feira mais uma seleção sul-americana. A Argentina, atual campeão mundial, vai enfrentar a Argélia às 21 horas. E à meia-noite, horário do Mato Grosso do Sul, em Santa Clara, nós teremos a Áustria enfrentando a Jordânia. No grupo K, na quarta-feira, nós teremos às 13 horas Portugal enfrentando a República do Congo em Houston. No estádio Azteca, o Uzbequistão vai enfrentar a Colômbia, mais uma seleção sul-americana. E no grupo L, nós teremos na quarta-feira, né, o encerramento aí da primeira rodada, em Dallas, a Inglaterra enfrentando a Croácia às 16 horas, e às 19 horas no Toronto Field, a seleção de Gana, né, vai enfrentar o Panamá. Esses são aí os confrontos do Mundial. Então vamos lá torcer pela seleção paraguaia hoje, e amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana, um final maravilhoso aí de Dia dos Namorados, essa sexta-feira, né? Muitos jantares românticos. E se tiver algumas informações relevantes, nós estaremos trazendo para você aqui, tá bom? Caso não tenha, na segunda-feira nós estaremos de volta aqui trazendo muitas e muitas informações para o nosso público fiel e que tem cada dia aumentado mais, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e segunda-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos de volta.